Olá, pessoal! Vamos ver nesta aula o que nós chamamos de condicional ou futuro do passado, que também é conhecido como futuro do pretérito. Vamos lá, acompanhem comigo esta aula, então. Vamos ver o condicional. O que é o condicional? Em que situações nós usamos essa forma verbal, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Observem que o condicional é muito usado para construir uma hipótese, uma possibilidade, né? Uma hipótese, né? Vejam um exemplo. Com R$ 1.000 eu compraria algumas roupas novas. Então veja, eu estou pensando, talvez eu não tenha R$ 1.000, mas eu penso, com R$ 1.000 eu compraria roupas novas. Então vejam que aqui existe uma condição, eu só compro as roupas novas se eu tenho R$ 1.000, por exemplo. Tá? Então é uma construção de hipótese, tá? Vamos ver mais um exemplo. Nessa sala eu trabalharia melhor porque é mais confortável, tá? Então eu trabalharia melhor porque essa sala é confortável. Então eu, na verdade, estou querendo dizer que a sala em que eu trabalho não é confortável, eu estou apontando, nessa sala eu trabalharia melhor porque é mais confortável, tá? Então vejam que esse trabalharia, esse compraria, nós usamos aqui com a ideia de construir aí uma hipótese, tá? Mais exemplos, pessoal, acompanhem comigo, mais exemplos. Expressar desejos, intenções ou mesmo pedidos, tá? É mais comum essa construção aqui, né, do que também pode ser aí do que chamamos de futuro do pretérito, futuro do passado, é mais comum acontecer então na fala polida, tá? Uma maneira polida de falar, de pedir alguma coisa, tá? De fazer um pedido, né, ou expressar um desejo. Vejam, eu gostaria de falar com a secretária, gostaria de falar com a secretária, tá? Ou imagine que eu estou fazendo um pedido, eu poderia abrir a janela? É uma fala polida, uma fala muito polida aqui, né? Eu posso dizer, eu posso abrir a janela? Pode, está educado, é uma fala educada, tudo tranquilo. Mas se você fala eu poderia, é mais polido, digamos assim, tá? O gostaria é muito, muito usado para fazer pedidos, sobretudo quando nós enviamos um e-mail para alguém, eu gostaria de fazer uma solicitação, gostaria de fazer um comunicado. Então, é uma forma muito, muito útil, tá, para diversas situações, tanto na fala, né, como na escrita, tá? Mas associem sempre a uma situação aqui, uma ideia mais polida, né, mais educada, sim? Bom, para dar conselhos e dar sugestões, vamos ver os exemplos. Você deveria conversar com ele. Está conversando com alguém, quer dar um conselho, olha, você deveria conversar com ele, né? Seria melhor você tirar uns dias de folga para descansar. Imagine uma pessoa que trabalha muito, está muito cansada, e alguém fala, olha, seria melhor você tirar alguns dias de folga para descansar. Dias de folga significa dias sem trabalho, né? Sem trabalhar, é um dia de folga, tá? Mas vejam, você deveria, seria melhor, tá? Então, estamos usando a forma aqui do verbo, né? O deveria, o seria, para, né, com a intenção aqui de dar conselhos para alguém, tá? Bom, então, o condicional e o futuro do passado ou o futuro do pretérito. Mas aqui, vamos fazer uma observação quanto ao uso mais específico do que nós chamamos de futuro do passado. Acompanhem aqui o termo, futuro do passado. Mas, professora, como é que pode ter um futuro no passado? Né? Parece um tanto contraditório, porque ou é futuro ou é passado. Na verdade, não. Nós podemos falar e mesmo escrever sobre uma ideia, um fato, um evento que ele tem uma projeção de futuro, mas tudo aconteceu no passado. Olha só, vamos ver aqui.
esse desenho, né? Essa arte pode nos ajudar então a entender. Imagine que aqui eu estou no presente, eu estou hoje falando para vocês aqui no presente, é o momento de fala, tá? E aí eu tenho duas situações, mas todas essas situações estão no passado, estou me referindo a um evento no passado. Aí eu quero pontuar que uma situação aconteceu primeiro e que teve uma outra situação que seria algo que aconteceria. Tinha uma projeção de futuro, um fato que aconteceria, que geralmente não acontece, tá? Que geralmente ele não finaliza, né? Mas tenho duas situações no passado. Eu preciso usar um tempo verbal para marcar o que aconteceu primeiro e um outro tempo verbal que aconteceu depois ou o que aconteceria, que teria possibilidade de acontecer no futuro, tá? Bom, vamos com os exemplos, vamos ver se nós entendemos melhor, tá? A questão aqui com os exemplos, tá? Bem, futuro do passado. Ideia, ação, evento ou intenção prevista ou desejada, mas lá no passado. Tudo bem? Então, ideia, ação, evento ou intenção prevista, que tinha uma previsão de acontecer lá no passado, tá? Exemplo, pessoal, vamos acompanhar aqui o exemplo. Eu viajaria no sábado, mas o voo foi cancelado. Percebem como tudo está no passado? E eu tenho essa projeção, eu viajaria no sábado, mas o voo foi cancelado. Certo? Então tinha uma previsão de acontecer a viagem, mas não foi possível porque o voo foi cancelado. Outro exemplo, eu teria viajado no sábado, mas o voo foi cancelado. Então eu posso também construir, tá? Eu posso também construir dessa maneira. Eu teria viajado, mas vejam que esse viajado é o verbo viajar que está no particípio. Tempo, né? Um tempo aí, o particípio. Eu teria viajado. Precisei aqui de um verbo auxiliar, o verbo ter, mais o verbo principal no particípio. Né? Eu teria viajado no sábado, mas o voo foi cancelado. Duas opções. Posso usar uma, posso usar outra, tá? Mas o que é muito importante aqui, tudo está no passado. Eu estou hoje falando de fatos, né, do passado, tá? Vamos lá, continuando, pessoal. Mais exemplos, né? Então, ideia, ação, evento ou intenção prevista ou desejada no passado. Exemplo, a entrega do trabalho seria na sexta-feira, mas a professora cancelou o trabalho. Tudo bem? Mais uma vez, tentem construir a ideia, né? A entrega do trabalho seria na sexta-feira, mas a professora cancelou o trabalho. Então, se eu estou falando essa construção aqui, essa ideia, se eu estou falando isso, é porque eu estou no presente, já passou, mas eu estou lembrando, estou comunicando que, então, a entrega seria na sexta, mas a professora cancelou, então não foi necessário entregar o trabalho, tá? Então eu tenho aqui duas situações no passado, né? O fato de que o futuro do passado, né? Uma situação futura, que seria a entrega, e a professora cancelou, é a outra situação, mas ambas estão no passado, tá? Bem, vamos ver agora, então, a conjugação. Como é que a gente faz essa conjugação? Vocês já viram que é esse teria, trabalharia, né? Iria, viajaria, sempre com esse iria no final, tá? Então, vamos ver agora o exemplo, então, com o verbo comer, tá? No condicional ou futuro do passado, tá? Então, nós temos aqui, eu comeria, tu comerias, você comeria, ela ou ele comeria. Depois, a gente comeria, nós comeríamos, vocês comeriam e elas e eles comeriam, certo?
Então, observe que não muda muito, né? Ele mantém bastante a estrutura do verbo. Também quero comentar, né? Você observou a gente, não esqueça que quando as pessoas falam a gente, é porque elas estão incluídas naquela fala, naquele discurso, naquela situação, né? Mas o a gente, nós vamos usar o verbo no singular, é uma particularidade aqui da língua, tá certo? Muito bem, condicional ou futuro do passado, conjugação do verbo abrir. Vejam lá, eu abriria, tu abririas, você abriria, ele, ela abriria. A gente abriria, nós abriríamos, vocês abririam e elas abririam. Abririam. Tudo bem aqui a pronúncia? Observem que é uma forma verbal bastante previsível, né? Não muda muito, né? Certo. Mas existem alguns verbos que mudam mais, que podem ser considerados como verbos irregulares, que tem uma mudança no formato ali, né? Existem alguns verbos, por exemplo, o verbo dizer. Em geral, são todos os verbos que têm esse som aqui no meio, zzz, dizer, tá? Fazer, trazer. Esses 3 verbos são os únicos que têm um formato aqui que muda um pouquinho, né? Nessa conjugação aqui do condicional ou do futuro do passado. Vamos aos exemplos, tá? Verbo dizer. Então, eu diria, tu dirias, você diria, ela diria, ele diria, a gente diria, nós diríamos, vocês diriam, elas diriam. Observe que mudou, né? Ao invés do Z, ficou o ri, né? Então não é dizia, não. É diria. Tu dirias, você diria, ele, ela diria, tá? Outro verbo que também podemos considerar aí dentro dessa característica é o fazer. Então vamos ver, olha, eu faria alguma coisa. Eu faria uma viagem se tivesse dinheiro, né? Se tivesse muito dinheiro, faria alguma coisa, né? Então, eu faria, tu farias, você faria, ele, ela faria, a gente faria, nós faríamos, vocês fariam, elas fariam, certo? Então, vamos lá para o último dos verbos aqui, que é o trazer, né? Então, trazer, mais ou menos como em inglês, o verbo to bring, trazer alguma coisa de longe para onde eu estou agora, tá? O verbo trazer. Eu traria, tu trarias, você traria, ela traria. A gente traria, nós traríamos, vocês trariam e elas trariam, certo? Então, observe que é uma forma verbal muito fácil do ponto de vista aqui da conjugação, né? Não exige muito porque, em geral, é só colocar essa forma aqui no final, esse iria, né? Esse ia, né? Então, trazer, traria, né? Fazer, faria, trabalhar, trabalharia, tá? Ele não muda muito, mas alguns usos dessa forma verbal é que exigem um pouquinho, né? Sobretudo aquela ideia de uma ação no passado, né? Tá certo, pessoal? Então, só lembrando que é muito usado também como gostaria, na forma polida, esse tempo verbal, tá bem? Bem, ficamos por aqui, concluímos então essa aula, tá? Lembrando lá sempre dos exercícios, né, para praticar e vejo vocês na próxima aula.